é Jade e nós estamos dando início a mais uma edição do nosso podcast Mesa de Esportes. E hoje nós estamos aqui com os docentes Gabriela Góes, Fabiana Rosa e David Almeida, que atuam na área de licenciatura em Educação Física, para nos apresentar a história e algumas curiosidades do esporte handebol, que é o nosso tema central de hoje. Vamos dar início, falando primeiramente sobre a história do handebol. E aí, como é que é essa história do handebol? A história do handebol começou oficialmente em 1919, quando o alemão Karl Charles criou o esporte. Porém, jogos com bola e uso das mãos pelos jogadores foram praticados na Grécia Antiga, Roma Antiga e Idade Média. O handebol era um esporte muito diferente do que estamos acostumados a ver hoje. As partidas eram disputadas ao ar livre, em gramados. Inicialmente, o handebol era um esporte praticado somente por mulheres. As equipes tinham 11 jogadoras cada, enquanto atualmente são formadas por 7 atletas. Bom, e no Brasil, qual é a história do handebol? No Brasil, o handebol passou a ser difundido a partir da década de 1930, quando colonos alemães introduziram o esporte, que primeiramente foi praticado na cidade de São Paulo, e em 26 de fevereiro de 1940 foi fundada em São Paulo a Federação Paulista de Handebol. Já em julho de 1946 foi fundada a Federação Internacional de Handebol, a FIH. O handebol brasileiro estreou nas Olimpíadas somente em 1992, durante os Jogos Olímpicos de Barcelona, na Espanha. O melhor resultado já alcançado pelo Brasil no hand foi o título de Campeonato Mundial de Handebol Feminino em 2013. Porém, o Brasil nunca ganhou medalha olímpica de handebol. Como nós estávamos falando de Olimpíadas, David citou aí a Olimpíada, qual é a história do handebol em relação às Olimpíadas? Bom, o handebol ele foi disputado pela primeira vez nos Jogos Olímpicos em Berlim, em 1936. Porém, o esporte ele deixa o calendário olímpico e retorna somente em 1972. Além das Olimpíadas, a principal competição de handebol é o Campeonato Mundial de Handebol, que acontece a cada 2 anos, sempre em anos ímpares. Interessante. A gente vê que a história do handebol é uma história recente, mas ele sempre foi um esporte mundialmente conhecido? O primeiro campeonato mundial de handebol masculino ocorreu em 1972. Já o primeiro feminino foi disputado em 1976. Entendo. Qual é a seleção que mais se destaca no handebol? No masculino, a seleção da França é o principal destaque do handebol. Já ganhou medalha de ouro nas Olimpíadas de 2008, 2012 e 2020. E prata nos Jogos Olímpicos do Rio de 2016. Já na modalidade feminina, os grandes destaques da atualidade são a seleção dinamarquesa, que ganhou medalhas de ouro nas Olimpíadas de 2008 e 2012, além da seleção russa, que conquistou o ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de 2016. Porém, na Olimpíada de 2020 foram as francesas que ficaram com o ouro. Entendo. Mas agora é hora da gente falar um pouquinho sobre as curiosidades desse esporte. E eu vou fazer algumas perguntas permanecendo nessa dinâmica, que foram enviadas por nossos telespectadores e vocês vão respondendo, tá certo? Qual o jogador que mais marcou gols na história do handebol? O jogador que mais marcou gols numa partida de handebol foi o Zoran Mikuli. O croata marcou 21 gols numa partida disputada em Guadalajara, no México. Talant Dushabaev é o único jogador do handebol a conquistar medalhas olímpicas por 2 países. Nascido em Quirguistão, Talant ganhou a medalha de ouro nas Olimpíadas de 1992, jogando pela equipe de SEI, a Comunidade dos Estados Independentes. E após assumir a nacionalidade espanhola, conquistou medalha de bronze nos Jogos Olímpicos em 1996 e 2000, jogando pela Espanha. A gente acredita aqui no Brasil que o 7-1 é o placar mais vergonhoso da história do futebol. Mas existe algo assim no handebol? Se você acha o resultado 7-1 do Brasil contra a Alemanha na Copa de 2014 vergonhoso, é porque você ainda não tinha ouvido falar da maior goleada na história do handebol. Com o resultado de querer enterrar a cabeça no chão, em 1981, a seleção da União Soviética venceu a seleção afegã por 86-2.
Realmente, o 7-1 não é nem um pouco vergonhoso perto disso, viu? Mas sabemos que os títulos consecutivos nos esportes é algo que mexe muito com os torcedores e também com os atletas, né? Tem alguma história recordista, assim, no handebol? A seleção da Suécia, até o momento, foi a única a conseguir chegar em 3 finais. Porém, apesar disso, foram 3 pratas, né? Apesar da final, não conseguiram levar o ouro para casa, em nenhuma das 3 finais que chegam. Entendo. Mas quem é considerado destaque no handebol? A França ela é o principal destaque no handebol masculino, pois ela ganhou medalhas de ouro nas Olimpíadas de 2008, 2012 em Londres e prata nos Jogos Olímpicos do Rio em 2016. Já no handebol feminino, os grandes destaques da atualidade são a seleção dinamarquesa, que ganhou medalhas de ouro nas Olimpíadas, e além da seleção russa, que conquistou ouro nos Jogos Olímpicos em 2016. Entendo. Existe alguma diferença de gênero no handebol? Porque atualmente a gente vê que é bem comum, apesar de estar tendo uma aceitação, mas a diferença de gênero nos esportes é muito comum. Na verdade, não existe essa de esporte para homens ou para mulheres. São apenas esportes que, infelizmente, foram impostos e designados apenas para um determinado gênero. O handebol é diferente dos outros esportes, que por sua maioria tem um público-alvo os homens. Quando criado, era um esporte não tão bem visto por eles. Quem ganhou o primeiro jogo internacional de handebol? Apesar do hand ter sido estruturado na Alemanha, o primeiro jogo internacional de hand foi entre a Alemanha e a Áustria saiu vencedora de 6-3 no ano de 1925. O Brasil já foi campeão olímpico alguma vez? O handebol brasileiro ele entra tardiamente nos Jogos Olímpicos e não foi campeão em nenhuma das vezes que participou. Entendo. Qual é o tamanho de uma quadra de handebol? O tamanho oficial de uma quadra de handebol é de 80 metros quadrados, sendo 40 metros de comprimento por 20 metros de largura. Por que um jogador destro prefere jogar pela esquerda e um jogador canhoto prefere atuar pela direita? É porque assim o braço de arremesso do jogador ele ficará pelo lado de dentro da quadra e por isso ele fica com maior ângulo para acertar o gol. Por que o handebol é um esporte considerado flopado? O hand é considerado flopado fora da Europa porque, pela ausência da prática, né, e da aproximação com outros esportes diferentes de outras regiões, além de que o hand teve um período de decadência, pois no inverno, como era praticado em campos, a neve atrapalhava e ele disputava espaço com o futebol. E é óbvio que o futebol ia prevalecer por toda a sua história, né, do futebol em si. Por que as bolas sempre estão sujas? Os atletas eles utilizam uma cola especial nas mãos para poder ter um contato mais firme com a bola. E é por isso que as bolas de handebol sempre parecem sujas. Depois de termos adquirido tantos conhecimentos sobre o handebol, estamos finalizando aqui mais um de nossos encontros. Foi um prazer estar com vocês e conseguir passar para os nossos telespectadores a história e a evolução de um esporte tão interessante. Até a próxima semana, falando também sobre o handebol, porém sobre suas técnicas e regras. Mande aqui no nosso portal suas dúvidas e seus questionamentos.